Tem algumas coisas que ficam martelando na cabeça da gente, né? E eu já, às vezes, fica pensando naquele assunto, naquele negócio, né? E eu até fiz uma brincadeira, já dei uma pincelada nesse assunto num grupo nosso de oração, e eu fiz uma brincadeira dizendo o seguinte: a gente vai chegar lá no céu, né? Que é muito tranquilo, muito sossegadinho e tal, tá lá passeando, né? Fazendo umas rodinhas, conversando, né? E vai chegar um momento lá que a gente está numa dessas horas tranquilas assim, né? Vai vir lá o anjo, ou vem lá Jesus conversar com a gente, perguntar como é que estão as coisas, o que a gente está sentindo, como é que foi a nossa jornada aqui na Terra, né? O que nós achamos de bom, que foi, né? Assim, né? E eu, palpiteiro que sou, né? Que gosto de dar palpite nas coisas, falo, olha, tem algumas coisas legais, foi feito, muito bom, né? Muito perfeito e tal, mas tem uma decisão de vocês lá, que eu acho que criou muita confusão lá na Terra, né? É a tal do livre-arbítrio, né? Eu acho que esse dom, né, que o Senhor deu para os homens, do livre-arbítrio, ele complicou muito a coisa, né? Quem sabe se não tivesse esse tal dom do livre-arbítrio, as coisas seriam mais fáceis, né? Mas Deus nos deu esse dom do livre-arbítrio, né? E aí, o que é esse dom do livre-arbítrio? É a nossa capacidade de decidir as coisas, de fazer aquilo que nós entendemos que temos que fazer, pela nossa mente, nossa razão, né? Tem uma definição aqui que é bem interessante, que é assim, ó: é o poder ou a oportunidade de tomarmos decisões por vontade própria, seguindo o nosso discernimento, e não pautando por razão nenhuma, ou motivo. Ah, por que eu tomei essa decisão? Porque eu quis tomar. Tem um desses palestrantes, e aí eu lembro do Arthur, né? Ele está dando a palestra lá, e falando, né? E no meio da palestra ele fala assim: eu resolvi comprar uma Kombi. E alguém pergunta para ele: mas por que você comprou uma Kombi? Você vai transportar pessoas? Você tem 9 pessoas para transportar na Kombi? Ele falou: não. Mas você vai transportar carga? Também não. Mas então por que você resolveu comprar uma Kombi? Não, eu resolvi comprar uma Kombi porque eu quis comprar uma Kombi, e eu fui lá e comprei uma Kombi, né? E nós somos assim, tomamos as decisões, né? Por qual motivo? Qual a necessidade? Qual o interesse? Não, eu resolvi fazer e pronto, né? E isso, todas essas decisões trazem consequência, né? Por exemplo, comprar uma Kombi é gastar dinheiro à toa, né? Vai dar despesa, vai dar manutenção, vai dar problema, né? Mas tem uma vantagem: vai aumentar a nossa fé. Sabia disso? Por quê? Porque aquele negócio anda? Só por Deus. Por que não tomba? Só por Deus. Por que para? Só por Deus, né? Então aumenta a nossa fé. Tem umas vantagens, né, Arthur? Mas, voltando então à história do livre-arbítrio, Deus nos deu essa capacidade de tomarmos as decisões que implicam em responsabilidades para nós. Algumas decisões equivocadas, né? Vamos começar lá com Adão e Eva, né? Eu ia falar que Eva, depois Adão, né? Mas vamos, como está na Bíblia lá, está Adão e Eva, vamos lá. Gênesis 3, de 1 a 3. Alguém pode ler para nós? A instrução aí é clara, né? Satanás vem com a mentirazinha. Qual é a mentira? Vocês não podem comer tudo? Vocês não têm liberdade por tudo? Né? A mulher falou: não, peraí, não é bem assim. Tem uma restrição. E essa restrição, Deus colocou lá justamente por causa do livre-arbítrio.
Ora, você tem a opção de fazer ou de não fazer. Se você fizer, vai ter consequência. Se você não fizer, legal, né? Mas nós temos a curiosidade, né? Nós temos uma necessidade, né? De achar que nós podemos tudo e que não há consequência. Na verdade, toda ação há uma reação, né? E o que aconteceu? Comeram o fruto proibido. E houve toda uma consequência para a humanidade, ou para o mundo, não foi? Então é uma decisão equivocada, né? Juízes 14, de 1 a 3. Outra decisão equivocada. Quer arrebentar a finanças de qualquer um? Tem uma receitinha fácil, né? É assim: eu mereço, né? É uma facilidade para arrebentar qualquer orçamento. A pessoa dizer assim: ah, eu vou comprar não sei o que, não sei o que, mas por que você vai comprar? Não, porque eu mereço, né? Mas vamos analisar se é necessário, se pode, se está dentro do orçamento, se vai ser útil, se vai ser, né? Não, eu mereço, então eu vou lá e... Outra coisa é essa história do olho, né? Ó, eu vi, eu gostei, achei legal, bonita, né? E vai lá e, né? Vou casar. Arruma essa mulher para mim. Vai lá, pai. Negocia lá o casamento. Vai lá com a família e eu quero casar com essa moça aí. Essa moça é bonita, essa moça é do meu jeito e tal, né? E arrumou uma complicação. Diz que foi o casamento mais curto da história, né? Durou exatamente os dias de festa. Porque Sansão já foi fazendo anarquia para o caminho, já matou um leão, já chegou lá, já fez uma aposta com os amigos da família lá, né? Terminou em morte, terminou em desgraça, virou o caos esse casamento, não é isso? Por quê? Olho. Decisão pelo olho. Eu achei legal, eu achei bonito, achei joia, né? E trouxe as consequências da decisão desastrada. Não foi isso? Mas Sansão, ele é persistente no erro, né? Ele não gosta de errar só uma vez, não. Depois nós vamos ver mais erros dele aqui, né? Mas tem decisões também que são complicadas para a gente. Na hora do vamos ver, você toma uma decisão que é uma situação complicada, né? É a decisão de José, né? José estava lá na casa de Potifar, tinha sido vendido como escravo, estava trabalhando lá, bonitinho, fazendo o serviço dele, cuidando das coisas dele. A mulher de Potifar devia estar cuidando das coisas do reino, né, e tal, né? E o que acontece? A mulher fala para ele: ô, vem aqui, né? Vamos deitar junto. Qual é a colocação de José? Vocês lembram? José, lá em Gênesis 39, né?
Pecar contra quem? Qual é a colocação de José? Ele estava pecando contra o Senhor, ele estava preocupado com o Senhor lá, de descobrir que ele estava tendo caso com a esposa dele, que ele estava sendo amante ou amigado da esposa? Era essa a preocupação de José? Qual é a preocupação de José? De pecar contra Deus. Era essa a preocupação dele. E aí, qual é a consequência disso? Da atitude dele? Ele vai preso, vai para a cadeia, expulso, vai ser condenado, né? Porque ela criou uma história lá que ele tinha, né? Hoje o termo aí, como é que é? Assédio sexual, né? Assédio sexual, né? A história vira, né? Engraçado que só tem assédio sexual para a mulher, né? Para o homem não, né? Aí é o contrário, né? Como é que ia ficar a lei da Maria da Penha aí? Como é que ia funcionar nesse caso, né? Tem que ter a lei do Zé da Penha. Eu já até propus, porque em casa a mulher manda lá e tem que fazer, não tem discussão, né? Mas, voltando. Essas decisões que nós temos que tomar, elas às vezes complicam a nossa vida. São decisões equivocadas. Às vezes decisões complicadas, porque você tem que tomar uma decisão, né, de dizer não, não, e aí tem as consequências dessa postura, né, porque nós temos algumas regras. Na nossa sociedade hoje, nós vivemos numa situação de muita automação. Vocês já repararam isso? Quer, né, complicar as coisas? Desliga celular, desliga computador, desliga as internet da vida. Vocês já imaginaram a situação que nós vamos viver sem essas coisas? E nós perdemos a capacidade, muitas vezes, de agir de uma maneira pelo nosso raciocínio, pelo nosso tirocínio, de saber, olha, espera um pouco, né? José, onde é que está escrito, José, que você vai pecar contra Deus se você tiver o caso com essa mulher, né? O que ele tinha? A consciência, o aprendizado da infância, a informação que ele ganhou, né? Pelos seus pais, as leis, não é isso? Nós tivemos 2 acidentes aéreos que são bem emblemáticos. O primeiro acidente aéreo foi com um jatinho do Banco Bradesco, estava o diretor da seguradora e do banco, em que o avião estava lá em Brasília e deu um probleminha lá num botãozinho que movimenta aqueles airon, aquelas pás atrás da coisa do avião. Isso, aquilo lá. Dá um probleminha. O cara falou assim, a gente desliga esse negócio aqui e vai até São Paulo, né? Os diretores do banco com pressa, voar e tal, chegar. Falaram, a gente desliga isso aí, não vai fazer falta. E pegaram o avião e vieram. No meio da estrada, no meio do caminho, o tal negócio lá deu uma complicação e o avião desceu numa velocidade astronômica e bateu de ponta no chão, né? Para terem uma ideia, fez um buraco de 5 metros, ou seja, o avião enterrou de uma vez no chão, né? Buraco de 5 metros não é nada para um avião desse, né? E o outro, esse voo que nós temos aí faz um mês e pouquinho, né? Que também estava lá com uma dificuldadezinha qualquer, e desliga e liga, volta a funcionar, né? Está com problema? Vamos, desliga o negócio aí. Ele não está desgelando a asa do avião, né? Então faz o seguinte, o aparelho não está funcionando, não está, né, legal, vamos desligar e ligar, né? Desligou, ligou, desligou, ligou, desligou, ligou, não funcionou, o avião perdeu a altitude. Enquanto eles estavam lá brincando de desligar e ligar,
não estavam vendo que o avião estava perdendo velocidade. E para piorar um pouco mais, não falaram com a torre pediu para eles fazerem uma curva para a esquerda, para já entrar em rota, né, para descer Guarulhos. E o avião, quando ele inclina para fazer a curva, ele perde sustentação. E para isso precisa se aumentar a velocidade do avião. Não fizeram nenhuma coisa nem outra, né? Simplesmente inclinaram o avião e não aumentaram a velocidade do motor. O avião entrou em parafuso, caiu e nós vimos as consequências aí, 62 mortos. Por uma automação, uma maneira de se... E nós, muitas vezes, eu estou colocando isso, parece que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas tem, nós muitas vezes tomamos as decisões assim. Mas todo mundo faz, é normal na sociedade, né? Nós perdemos a nossa capacidade, ou esquecemos a nossa capacidade de raciocinar, de analisar aquilo que nós estamos tomando de decisão. Às vezes concordamos, porque não quero ter muita dor de cabeça, não quero gastar neurônio, não quero me preocupar. Então, se está assim, desse jeito, que assim, continue do jeito que está. Nós estamos vivendo no Brasil uma época muito complicada. As pessoas que têm um pouco mais de consciência, um pouco mais de informação, e que estão prestando atenção nas coisas, e não é só no Brasil não, viu? É a nível mundial a coisa, né? Eu vi uma norte-coreana falar da dificuldade que ela teve nas faculdades dos Estados Unidos. Porque se você pensar diferente, você agir diferente, você tomar atitude diferente, você arruma complicação, né? Se você disser não, é complicado. Mas todo mundo faz, é normal isso. Não, então vamos do jeito que está para ver como é que vai ficar. E aí você arruma dificuldade, né? Foi o que José arrumou, foi dificuldade, né? Então nós também temos que tomar bastante cuidado com isso. Bem, qual é a regra? Nós temos a capacidade do livre-arbítrio, nós temos a capacidade de tomar as decisões. Mas como eu tomo decisão? Se de um lado eu tenho consequências negativas, e se de outro lado eu tenho decisões que eu tomo que nos complicam a vida, qual é a regra que eu devo seguir? Qual é a regra que eu deveria usar para tomar as minhas decisões? Então vamos lá, vamos voltar lá para Sansão. Quais as regras de Sansão lá? O que ele tinha que fazer? Vocês lembram a história de Sansão? Como é que começou? Alguém pode ajudar aí? A mãe de Sansão, como é que é? Então, mas Sansão foi uma criança normal, nasceu de uma forma normal. Como é que é? Mas antes dele nascer, a mãe era estéril. Não é isso? Eles não tinham filhos. Aí, apareceu um anjo para a mãe e falou para a mãe, olha, você vai ter um filho, esse filho vai ser consagrado, né? Chamou o pai, o anjo chamou o pai, vem cá, olha, esse filho você vai criar como? Nazireu. Então você não vai cortar o cabelo dele, você não vai beber bebidas fortes, não vai tomar vinho, você vai seguir uma série de regras e vai imputar isso para o seu filho. Não foi? O pai foi obediente. E Sansão? Aí? A gente precisa entender que ele foi escolhido para ser juiz, né, do seu povo, para julgar o seu povo. Foi escolhido para libertar o seu povo, né, dos filisteus. Os filisteus dominavam aquela região.
E ele fez justinho tudo ao contrário. Primeira oportunidade, foi lá, arrumou a confusão, já no casamento, com a Filisteia, né? Terminou isso, passou mais um tempinho, já vai arrumar confusão, porque ele vai lá com a prostituta, já briga, já mata, já arruma confusão, né? Segundo a Bíblia, ele pegou um queixo de jumento, matou 1000 pessoas. Já outra confusão. Passou mais um tempinho, o que ele faz? Quem que ele arruma? Quem? A tal da Dalila, né? Mulher joia. Procurava de todas as maneiras criar problema para ele. E o bobão insiste no negócio. Não é assim? Ele esqueceu todos os mandamentos, todas as regras que Deus tinha dado a ele. Porque, vou fazer uma festa, vamos fazer isso, regada a vinho. Mas ele não podia beber, ele não foi orientado a não beber vinho, né? E aí, as coisas vão degringolando cada vez mais, não é isso? Vamos lá em Deuteronômio 30, de 15 a 20, alguém pode ler para mim? Voltando a Sansão. Quando ele falou lá que ele queria a mulher lá, Filisteia, o que o pai dele falou? Filho, isso aí não vai dar certo não. Isso aí não é bom não. Isso aí vai dar problema. Mas o que ele falou? É dela que eu quero, é ela que eu gostei, é ela que eu acho que é a minha mulher, que vai ser a minha esposa, né? Ou seja, como é que é? Eu mereço. É o que eu mereço. Não é? E nós, muitas vezes, fazemos alianças, fazemos acordos, fazemos negócios, fazemos relacionamentos desse jeito. Não, eu mereço. Relacionamento que muitas vezes é baseado na mentira. Ou então é baseado na premência. Vamos fazer negócio? Vamos fazer. Mas vamos fazer quando? Vamos fazer já. Tem que fazer? Vamos fazer já. A minha irmã Sandra, ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim: a demora, o atraso é amigo. Vai fazer alguma coisa? Vai tomar uma decisão? Vai fazer qualquer coisa? Pare e pense antes de fazer. Porque é normal você fazer uma coisa na rapidez, na urgência, no desespero, e depois ver que aquele negócio não era tão legal, né? A gente que vive envolvido com as coisas aí, de vez em quando vem alguém lá e fala assim, não, vamos fazer a coisa assim, assina aqui e tal, não sei o quê. Calma. Vamos pensar antes de fazer, né? Às vezes, analisar, dormir com a situação, ver qual é a consequência daquela nossa atitude, né? Então nós precisamos parar para pensar. Nesse texto aqui de Deuteronômio, Deus está propondo para o povo duas coisas. Prestaram atenção? O que ele está propondo aí? Oi?
Sim. Olha, se vocês fizerem, obedecerem, guardarem os meus mandamentos, não é? Viverem uma vida regrada de acordo com a minha vontade, o que vai acontecer? Vocês vão ser abençoados, vocês terão, né? Mas, se vocês não quiserem, forem o contrário, o que vai acontecer? Vai ter dificuldade, vai morrer, vai sofrer, não é? Nós, muitas vezes, temos essa dificuldade de entender isso. E tomamos essas atitudes, ou esses acordos, de uma maneira atabalhoadamente, ou desesperadamente errado. Sabe, irmãos? Então, eu acho que a gente tinha que parar um pouco, diminuir um pouco o nosso ritmo, né, das coisas, porque nessa automação que nós estamos vivendo hoje, no nosso século, no nosso mundo, muitas coisas que a gente está fazendo de uma maneira asperamente errada, né? Será que isso realmente está certo? Será que isso, qual a consequência disso? Isso não está infringindo algum mandamento de Deus, algum princípio da lei de Deus? O meu irmão Djalma, que é 2 anos mais velho que eu, e é pastor, minha mãe já estava com 87 anos, já estava doente, estava de cama já, e ele tomou uma atitude lá na igreja, lá, que minha mãe não gostou. Minha mãe, né, era curta e grossa com as coisas. E aí, nós estávamos lá, eu estava, e ele chegou lá do lado da minha mãe na cama já, coitada, já nos últimos dias, e minha mãe chegou para ele e falou assim: Djalma, essa atitude tua que você fez está errada. Ele virou para minha mãe e falou assim: mãe, eu tenho 35 anos de ministério, sou pastor há 35 anos, eu acho que eu sei o que eu estou fazendo. Minha mãe virou para ele e falou assim: eu tenho certeza que você não sabe o que você está fazendo, por causa disso. E aí foi mais meia hora de sermão em cima dele, né? Se tivesse ficado quieto, você tinha ganho mais. Sabe? Não é questão de idade, não é questão de nada. Às vezes a gente não para pensar exatamente quais as consequências das nossas atitudes, irmãos. Então a nossa lição hoje aqui, o nosso bate-papo hoje aqui, é justamente isso, para a gente analisar como é que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, quais são as consequências das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos, dos nossos acordos, das nossas escolhas, né? O que está sendo as nossas prioridades? Será que a nossa prioridade é viver, ter luxuoso, ter coisas, né? As coisas estão valendo mais do que as pessoas. As coisas estão valendo mais do que qualquer outro relacionamento. Então, vamos parar, vamos meditar, aproveitar que hoje é um dia para nós meditarmos na palavra de Deus e analisarmos quais são as coisas que nós estamos vivendo, né? Ou será que nós estamos pensando, né, como qualquer um outro, né? Lembrar que nós temos um pacto com Deus, né? Nós temos compromisso com Deus, e que nós temos que arcar com as consequências das nossas atitudes, seja na nossa família, seja na nossa sociedade, né? Seja no nosso serviço, nos nossos relacionamentos, não é assim? Qual é a atitude? Qual é a necessidade? Porque hoje vive-se muito em função do dinheiro, né? Das vantagens, e aí nós temos que tomar cuidado com isso. Amém? Essa é uma grande questão, né? Nós temos a humildade de submeter à vontade de Deus, né? De analisar, será que isso realmente é da vontade de Deus? Será que esse negócio que eu estou pensando em fazer é da vontade de Deus? Eu já aprendi, né, depois de bater um pouco a cabeça, porque eu falo para Darcy que eu não sou teimoso. Teimoso é quem teima comigo, né? Quem perde tempo teimar comigo. Eu não sou teimoso, né? E eu também não erro caminho. Eu só faço caminho diferente, que normalmente vai dar problema, né? Normalmente vai dar problema, né?
Mas a gente tem essas coisas, né? Então, a gente tem que analisar. Escuta, gente, por que eu ficar, em vez de eu ficar batendo cabeça, eu não pego lá o manual, né, que nós temos, que é a Bíblia, né, e vejo os princípios. Olha, se Deus permitir, já aconteceu várias vezes assim, vamos fazer tal coisa, aquele negócio vai começando a complicar, vai dando problema, vai dando dificuldade. Eu já aprendi, não fico batendo cabeça, o negócio não deu certo, pode parar, não é da vontade de Deus, não vai dar certo, né? E se der certo, vai dar errado lá na frente, então é melhor não fazer, né? Não vamos fazer. Aí nós nos lembramos da história de Abraão e Sara, né? Eles queriam muito ter filho. Deus falou para eles, não, vocês vão ter filho. Mas quando, Senhor? Um dia, né? Você espera aí, um dia. Espera. A Sara vendo e fala assim, esse meu marido está velho demais, coitado. Vai morrer e nós não vamos ter filho, né? Ela era estéril. O que ela fez? Aí, eu volto a dizer, vocês vão dizer, a maioria que é mulher, vocês vão falar que eu sou machista. Mas lá, quem que inventou a história de Agar lá? Quem foi? Sara, marido, usa aí a Agar como barriga de aluguel, né? Viu a complicação que deu, não é isso? Por causa da urgência, da premência. Deus tinha um plano, Deus tinha um prazo, mas, né? E nós muitas vezes somos assim. Vamos fazer, mas é para ontem. Não, Deus tem prazo, tem um tempo, né? Tem um momento dele. Então nós temos que saber disso também, saber esperar, saber o tempo de Deus para as coisas, sabe, irmãos? Nós também temos essa mania de urgência, de pressa, de querer acontecer as coisas no ontem, né? Para tudo Deus tem um tempo, né? Oi? Um propósito, né? Tem um propósito, né? As coisas não são, Deus não faz as coisas gratuitamente, tudo ele tem um prazo, tem um propósito, não é isso? Então nós temos que saber também obedecer essa vontade de Deus.